Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Grangeiro mais uma vez para um vídeo rápido de um setup que eu tenho compartilhado com o pessoal da sala. Eu nomeei ele de renda X, que o X faz referência ao cruzamento das médias, né? Então aqui eu vou ensinar vocês o passo a passo para a configuração desse setup e como que é feita a leitura dele, né? Que tem nos dado bastante resultado, né? A gente tem tido uma alta taxa de assertividade. Os backtests que eu tenho feito têm dado acima de 70%, 80% de resultado, contanto que você observe alguns critérios de entrada, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês quais são esses critérios, né? Para vocês ficarem atentos e para fazer a entrada de uma maneira correta. Uma vez isso sendo feito, provavelmente vai te dar um bom resultado. A gente tem percebido que no mínimo está pagando 2 para 1. No caso do índice, por exemplo, você tem um stop de 100 pontos, então você tem um gain de 200, 300 pontos, então está dando 2, 3, 4 para 1, que é, sem dúvida nenhuma, um resultado excelente para quem está começando, né? O operacional aqui, o financeiro, é interessante porque tira um pouco o estresse daquela necessidade de você ficar analisando constantemente o mercado. É óbvio, né, que eu vou ensinar alguns macetes, alguns detalhes que você precisa operar, né? Por exemplo, próximo de horário de notícias, você fica fora do mercado, porque mesmo ele dando o setup, a notícia vindo contrária a você, você vai ter um stop e isso não é legal, tá? Então você precisa seguir ali um roteirinho, né, de trabalho para que você consiga obter esses bons resultados que eu estou falando, né? Na casa de cada 10 trades você acertar 7, e os que você erra, o stop é pequeno, né? A gente tem tido aqui stop não muito maior do que 100, 200 pontos no índice, né? Se a gente estiver falando com um contrato, 200 pontos no índice, a gente está falando em R$80 para um retorno aí de pelo menos 300 a R$500 no dia, né? Num dia bom aqui, a gente consegue ter esse resultado tranquilamente. Tá bom, pessoal? Então eu vou zerar a tela aqui, vou mostrar para vocês como que faz inicialmente essa configuração e depois como que são feitas as leituras, tá bom? Então, pessoal, aqui com a tela limpa, né, eu vou mostrar o passo a passo. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer muito a audiência de vocês e pedir, se for possível, depois deixe um like no vídeo e compartilha, né, com quem vocês sabem que tem interesse sobre isso, que com certeza vai ajudar no trabalho de divulgação para o maior número de pessoas possíveis interessadas nesse assunto. Lembrando também que tudo que eu disser aqui em relação ao cruzamento, né, mostrar os gatilhos de entrada, não reflete necessariamente um conselho de compra ou de venda, né? Você vai precisar fazer as suas análises para que daí você decida por conta própria a sua entrada e o seu alvo, né, o seu operacional, como você quiser, tá? Aqui é somente a título de estudos, né? Então, aqui para começar, eu vou colocar as duas médias, né? Então você tem algumas alternativas, você pode clicar direto no gráfico e escrever médias. Então ele vai aparecer aqui média móvel, né? Se você clicar aqui, ele te dá essa opção. Eu coloco uma de 9 períodos. Então também tenho a opção de vir aqui em cima em indicadores. Nesse caso, os recentes já têm uma média móvel. Então eu vou colocar mais uma de 21 períodos. Tá? Vou acrescentar aqui, caso não apareça para vocês os indicadores que eu estou indicando, né, mostrando aqui, você pode colocar aqui em mais indicadores. Eu vou inserir aqui um canal de Keltner. Então, se eu escrever Keltner, ele já aparece. Keltner Channels. Tá? Tudo isso eu vou colocar na mesma tela do gráfico. Ok? Eu dou um ok. Pode reparar que ele já aparece aqui no gráfico. E eu vou inserir também
um MACD histograma, tá? Que é esse daqui. Nesse caso especificamente, eu vou colocar botão direito do mouse, inserir média móvel, vou colocar uma média de 9 períodos para acompanhar o preço, né? Vou fazer aqui uma configuração para ela de uma média móvel exponencial com uma aparência em azul com uma espessura de 2. Então eu consigo melhorar aqui a minha visão da média. Depois disso, eu vou fazer clicar com o botão direito do mouse, inserir regra de coloração e vou usar essa Chain Setup, que aqui ele mostra para mim, né, os momentos que eu posso usar como visual para fazer a operação. Eu venho aqui nos canais de Keltner, propriedades, o botão direito, propriedades. Eu vou colocar aqui um desvio de 2,5, um período de 21, a aparência eu vou deixar como fúcsia, tá? Ponho aplicar e a espessura 2 também, tá? Aplicar. Então eu já tenho o canal de Keltner configurado. Essa média móvel de 21 períodos, também coloco ela como exponencial. A aparência eu vou colocar como azul. E vou colocar aqui a espessura de 2. Tá? E a média de 9 períodos, a única coisa que eu vou fazer é trocar para exponencial. A aparência eu deixo como a cor automática e a espessura de 2, aplicar, ok. Eu já tenho configurado as médias para o setup, né, de cruzamento. Porém, eu venho aqui ó, em MACD, eu vou fazer uma alteração, botão direito do mouse. Média longa, eu vou colocar 200 períodos. Tá? A média curta, eu vou colocar como 15 períodos. A aparência, posso deixar do jeito que está. Aplicar, ok. Tá certo? Então, com isso daqui, eu já tenho a configuração necessária para fazer as leituras que eu preciso de entradas. Nesse caso, especificamente, eu estou operando o índice futuro, né? Eu tenho uma cross order configurada, eu posso colocar no índice futuro. Eu ponho aqui, ó, cross order, ele faz a leitura no índice cheio, porém ele executa a minha ordem no índice, no mini índice, né? No contrato agora M23, tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como que você faz a leitura para você fazer uma possível entrada? Você vem aqui. Neste caso especificamente, o que acontece? Eu tenho aqui uma diminuição do volume, uma média virando para baixo, e aqui acontece o que a gente chama de troca de polaridade. Tá? Então eu vou pôr uma linha aqui para vocês observarem. No primeiro candle verde, onde ele está fazendo aqui, é exatamente aonde dá a entrada. Nesse caso especificamente, o que eu faço? Eu faço uma compra aqui. Se eu levar ele até o toque no canal de Keltner, a gente está falando aqui em 160 pontos. Porém, como ele não dá nenhum indicativo, né, eu continuo aumentando o volume, não virei média para baixo, eu posso continuar na operação, e aqui ele me deu um máximo de 375 pontos. Então, o que acontece? Como que eu faço aqui? Eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês? Quando eu tenho o cruzamento das médias, né, da 9 com a 21, ou seja, da rápida com a mais lenta, eu posso colocar o stop aqui embaixo,
e calcular 2 para 1, nesse caso especificamente. Tá? Então veja bem, o stop aqui eu tenho, como eu falei mais cedo, não dá 100 pontos. Tá? Então um stop de 100 pontos aqui a gente está falando de R$20 para um ganho aqui, ó, aproximadamente de R$40. Tá? Então eu tenho 2 para 1. Se eu levar um pouco mais e pegar aqui 300 pontos, eu tenho 3 para 1. Então a gente está falando em R$60 de possível ganho para um stop de R$20. Então, o que eu tenho observado nos estudos que eu tenho feito? Reparem que aqui é interessante, olha, veja bem, aqui eu tenho um começo de diminuição de volume, porém aqui, ó, eu continuo com ele vermelho. Então, o que você faz? Você fica monitorando para saber a hora do cruzamento. Veja bem, neste candle especificamente, que é um candle de indecisão, no próximo ele faz o cruzamento, faço a entrada. No primeiro toque eu tenho 122 pontos, se eu conseguir esticar um pouco porque ele me confirma isso, eu tenho 170 pontos. Para um stop de aqui 40 pontos no índice. Percebe? Então, qual que é a dinâmica desse setup? Você ir procurando as viradas junto com o cruzamento. Tá? Nesse caso especificamente aqui, ó. Só que aqui, sinceramente, eu não faria a operação porque ele já estava abaixo do eixo zero, vermelho, ele não me deu aqui, ele estava embolado aqui. Então aqui eu sinceramente, se fizer uma entrada aqui, é uma entrada arriscada. Tá? Então vamos procurar mais alguma outra entrada aqui que dê uma confirmação melhor. Veja bem aqui nesse caso. O que eu estou fazendo? Eu estou marcando, ele está vindo aqui, ó, a diminuição do volume, virada de média para cima, a hora que trocou a polaridade eu posso fazer a entrada. Eu fiz a entrada nesse momento aqui, ó, conduzindo com a média, eu tenho 450 pontos de lucro para um stop de 110 pontos. Tá? Buscando mais um pouco aqui, deu uma entrada muito bacana. Veja bem, nesse aqui, ó. Essas que você tem a confirmação da virada do candle para, né, a troca de polaridade do eixo negativo, né, a parte de baixo aqui, o vermelho, para o verde aqui em cima. E eu tenho o cruzamento exatamente junto com ele, tudo alinhado. Isso daqui é um trade perfeito. Tá? Então o que acontece? O que você pode fazer? Faz a entrada, aí você decide, né, o momento certo de você fazer essa entrada. Você pode esperar o rompimento desse pivô. Você pode esperar o rompimento deste candle de indecisão. Então se você entrar aqui, por exemplo, no primeiro toque eu tenho 300 pontos. Como eu continuo com a média e o aumento do volume, eu posso esticar um pouco mais. Eu tenho aproximadamente 600 pontos de gain. Se eu fizer a entrada nesse momento, o stop está aqui embaixo, eu estou com 110, 115 pontos de stop loss. Então percebam bem o que eu estou falando, que você tem um retorno muito bom, 2, 3, 4 vezes o valor do seu stop. Então se você estiver arriscando, por exemplo, R$20 de stop, R$30 de stop, você vai ter 60, R$90 de lucro. Então eu acredito, né, eu tenho observado, eu tenho mostrado esse trade aqui, né, esse setup Renda X na sala ao vivo, e tem dado resultados excelentes, o pessoal tem gostado muito, né? Então aqui, o que a gente pode observar nesse caso especificamente? Eu tenho um volume muito alto, depois eu tenho uma diminuição, ele passa a ficar vermelho. Nesse ponto aqui, ó, eu tenho o cruzamento da troca de polaridade. Aí vocês podem dizer o seguinte: pô, Ricardo, mas aqui nesse caso ele não cruzou imediatamente.
Concordo. Então, aqui você precisa tomar a decisão de entrar ou não no mercado. O que eu faria? Esperaria o cruzamento, como aconteceu aqui, nesse caso especificamente. Ainda continuo tendo um aumento, né, nesse caso aqui, um aumento negativo do volume, né, o aumento para baixo, indicando que eu posso continuar na venda. Faria a entrada. Nesse caso, ele fez uma queda de 600 pontos, colocaria um stop acima desta máxima, com 130 pontos de stop loss. Tá? Nesse caso, especificamente, a gente tem mais um trade que aqui foi sim sensacional, que geralmente, né, vocês vão observar que esse setup aqui ele dá muitas entradas, então isso é legal, porque para quem tem pouco dinheiro, o interessante é o seguinte: você vai se expor muito pouco no mercado, com a possibilidade de ter um retorno muito alto. Isso daqui eu acho que por si só traz um ânimo para o investidor que está começando agora. Como eu falei no começo do vídeo, isso aqui tira aquele estresse de você ficar analisando, né, o mercado, lendo candles, vendo cruzamento de alinhamento de médias, outros indicadores, né? Isso daqui é um setup mais simples para quem está começando agora. Exige uma certa disciplina, né? Você precisa ter o cuidado, saber fazer a leitura direitinho. Isso daí eu ensino bastante na sala. Toda hora que está acontecendo eu estou falando, né, o que pode, onde pode chegar, você pode traçar um alvo ou não, né? Como eu falei no começo, o interessante é vocês não ficarem posicionados, ficarem muito atentos. 9h30 é um horário que sempre sai notícias nos Estados Unidos. Dependendo, por exemplo, se for a primeira sexta-feira, você tem o payroll. Então, é um momento de alta volatilidade no mercado. Você tem o CPI, que é o equivalente ao nosso IPCA aqui, que é o que mede a inflação americana. É um momento ideal para você ficar fora do mercado, tá? Às vezes, algum anúncio de algum governante nosso, algum ministro. É interessante você estar sempre atento. Porém, o gráfico te mostra isso. Então, o interessante, né, o bacana disso daqui é você ficar ligado nesses cruzamentos com essas indicações que eu estou dizendo, né? Que com certeza você vai ter um retorno muito bom. Tá? Nesse caso especificamente, quando eu tenho aqui, ó, a mudança, a troca, né, de polaridade aqui, nesse caso eu troquei a polaridade, ele ainda fez um candle pequeno vermelho, só que daí ele fez o cruzamento. E aqui ele faz o movimento, né? Vocês vão reparar que em uma grande maioria dos dias, né, vamos por aí 70%, 80% dos dias dos pregões, você sempre vai ter um ou dois movimentos de muito direcionais, tá? Então vocês pegando isso daqui, você paga o seu dia tranquilamente. Nesse caso, eu tenho um movimento que deu aqui 1.500 pontos de alta, né, de gain. Se eu fizer a entrada no cruzamento, eu tenho aqui 260, um pouquinho mais aqui, talvez se quiser colocar abaixo dessa mínima, 300 pontos. Tá? Então a gente está falando aqui em R$60 de exposição para no mínimo R$200 de lucro. Certo? Então vocês reparem bem que ao longo de todo o dia, né, nesse caso aqui eu tenho em 1 minuto, olha só, eu não tenho cruzamento especificamente imediatamente na virada, mas eu tenho no próximo. Então eu venho aqui, queda de 700 pontos. E aqui você pode ir brincando durante o dia inteirinho, pescando, né, esses cruzamentos. Aqui é interessante, deixa eu só mostrar para vocês o seguinte. Esse setup ele funciona muito para dias que estão um pouco mais direcionais, né? Então reparem só que essa região aqui, ó, né, que é essa região aqui, ele está consolidado. Então nesse caso eu recomendo que vocês não façam operações aqui, porque você vai perder
tempo, né? Vai ficar pagando taxa para a corretora, porque veja bem, ele cruza para baixo, cruza para cima. Ah, mas ele deu um movimento legal, mas cruzou para baixo, já cruzou para cima, já cruzou para baixo de novo. Aqui a gente tem aqui, ó, dojis, né? Porque como está no 1 minuto, são candles sem cor. Então nesses dias eu recomendo que vocês, nesse momento, né, não nesses dias, nesse momento específico, provavelmente aqui, ó, final de tarde, o pessoal já realizou na parte da manhã, não vão operar mais, então é hora de você encerrar o seu dia de operação. Só que, como eu estou dizendo, né, você consegue ter aqui em todos os momentos, ó, mais um aqui, ó, deixa eu colocar, ó, bem exato, esse caso aqui especificamente é bem onde cruza. Tá? Então esses daqui são os melhores trades que você pode fazer. Se a gente estiver olhando aqui antes da correção, 380 pontos, o máximo aqui 440 pontos, tá? Com um stop aqui de 120 pontos para você colocar um pouco abaixo da média, tá bom? Então aqui a gente está com 1 minuto, eu vou colocar em 5 para vocês observarem que isso se repete, tá? Olha aqui, ó. Tem uma diminuição do volume, né? Ele está para virar, eu tenho uma mudança de direção da média, aonde ele faz o cruzamento, eu faço a entrada. No caso de 5 minutos é maior, né? O movimento, então eu tenho 1000 pontos de alvo. Se eu entrar aqui na hora do cruzamento, o certo é você colocar no mínimo aqui embaixo. Ele está com 300 pontos aqui, no mínimo 3 para 1, né? 300 e pouco, 3 para 1, mas vocês reparem bem que é justamente o que eu estou dizendo. Em qualquer tempo gráfico você consegue fazer essas leituras, né? Então, o que precisa ser analisado primeiro? Observem sempre o MACD. A hora que ele faz a virada de polaridade, eu tenho um cruzamento de média, é o meu momento de entrada, tá? Aqui é a mesma coisa. Ele fez uma mudança, embora ele já vinha operando acima do eixo zero, ele tentou virar, não conseguiu, fez um cruzamento, ele me deu aqui, depois da entrada, 430 pontos, tá? Vocês vão escolhendo o momento de entrar ou não. Aqui eu tenho mais um clássico, que é justamente na mudança, né, na troca de polaridade do eixo positivo para o eixo negativo, né? Ele passa o eixo zero, é exatamente onde eu tenho aqui o cruzamento, e ele vem aqui e me dá 500 pontos de ganho. Se eu fizer a entrada aqui, eu estou com um pouquinho mais de 200 pontos de stop, né? Então eu continuo com 2 para 1 aqui, um pouco mais de 2 para 1. Tá certo, pessoal? Então eu queria compartilhar com vocês esse setup, né, que tem trazido ótimos resultados para o pessoal da sala, e eu desejo a vocês, né, que consigam também esses resultados. Eu tenho feito a sala no Discord todos os dias, a partir das 9 da manhã, 10 para as 9 mais ou menos. A gente faz ali um pré-mercado para saber o que tem de notícias, né, que poderiam impactar o dia aquele dia do pregão. E depois a gente faz algumas operações até o meio-dia. Tá? Então, quem se interessar, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas o objetivo aqui era justamente compartilhar com vocês essa configuração que tem trazido aqui um financeiro, né? O pessoal tem reportado que tem dado aqui com 1 ou 2 contratos, né? Para quem tem um pouquinho mais de experiência, está operando 2 contratos no índice, tem dado aqui na casa de 300 a 500 reais de retorno todos os dias, né? Então, se a gente estiver falando aqui num setup que está dando uma assertividade de 70%, cada 10 operações que você fizer, você tiver 7 ganhos, o seu financeiro do final do mês está garantido. Tá bom, pessoal? Então eu desejo a todos ótimos estudos, bons trades, e nos vemos na próxima.